Salmo 122, versículo 1, salmo conhecidíssimo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmãos amados, nós estamos matando a saudade. É um grupo pequeno aqui na igreja, louvando e adorando, mas você na sua casa também, aí com essa sensação de estar no templo. Então todos nós estamos unidos em um só coração, com o desejo de louvarmos e adorarmos o nosso Deus. Toda honra e toda glória sejam dados a Ele. Vamos orar. Deus amado, nós queremos louvar o Senhor, queremos exaltar o Senhor. Te agradeço pelos meus irmãos aqui na condução do culto, agradeço pela vida dos irmãos que estão em seus lares, não somente em Fortaleza, em outros lugares. Nos unimos agora, Senhor, num só pensamento, num só coração, nos dirigindo ao Senhor, nosso Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, para que as nossas vidas sejam agora colocadas diante do Teu altar como instrumentos de adoração. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados, santifica-nos através da Tua palavra, para que tudo aquilo que nós vamos fazer seja realmente abençoado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Queria convidar você aí na sua casa a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 34, dos versículos 9 ao 15. E que façamos juntos essa leitura, eu aqui, você aí na sua casa, a uma só voz, lendo a palavra do Senhor. Os irmãos conseguiram abrir já as suas Bíblias aí? Vamos começar. Temei o Senhor, vós os santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Continuemos louvando e adorando ao nosso Deus com cânticos espirituais. Amados irmãos, que maravilha estarmos aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus é maravilhoso e bom, por isso estamos aqui para glorificá-lo. A palavra de Deus diz em Salmo 117, louvem a Deus, ó Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia! É esse Deus que nós estamos aqui para louvar e glorificar, porque o seu amor dura para sempre, a sua fidelidade para sempre por cada um de nós. Apesar de estarmos passando por esse problema, sabemos que o nosso Deus é um Deus que está vivo e cremos que todo joelho se dobrará, que toda língua confessará que Ele é o Senhor, o nosso Deus maravilhoso e bom. Por isso vamos louvar, vamos glorificar a Deus, dizendo glória seja dada ao Teu nome, Senhor, para sempre e eternamente. Amém. Com toda alegria, louvamos, vamos louvar o nosso Deus. Todas as nações, todos os povos, nós cremos que todos, no momento que o Senhor decidir, irá louvar e glorificar a Deus. Vamos, povo de Deus, glorificar a Deus, que é o nosso Cordeiro maravilhoso, Jesus. Glória para sempre. Glórias para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e uniu a virá. O céu
Aleluia, Jesus. Nós cremos nisso, que Jesus é o Senhor, Ele é o nosso Senhor. Na palavra de Deus, Ele fala em Efésios 4:4. Há um só corpo e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor e uma só fé e um só batismo. Nós somos várias pessoas, fazemos parte dessa igreja, mas nós sabemos que há um só pastor, que é o nosso Senhor Jesus, que morreu para nos salvar. Ele nos deu vida. A palavra de Deus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E esse nosso pastor, que ama e cuida cada um de nós, está aqui, e nós estamos adorando o Senhor. Nós fazemos parte desse grande rebanho, e o nosso pastor é o nosso Deus. Por isso vamos louvar e glorificar o seu nome com essa canção, Um Só Rebanho, Igreja Presbiteriana de Fortaleza. E o nosso único pastor é o Senhor Jesus. Obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor por cada um de nós. E é maravilhoso saber que um dia nos encontraremos contigo face a face. Sim, esperamos por ti, Senhor.
hoje e eternamente. A Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e sempre. Amém. Olá, irmãos. Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está escrito lá em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 10, que diz: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Irmãos, a palavra do Senhor nos convida a trazer o dízimo e as ofertas à casa do tesouro, para que haja mantimento na casa de Deus, para que a casa de Deus seja suprida de tudo aquilo que o templo, a estrutura necessita. Deus tem derramado bênçãos sem medida sobre o seu povo, o povo que tem sido fiel ao Senhor, que tem depositado, que tem entregado os dízimos e as ofertas na casa de Deus. Louvado seja Deus. Enquanto entoa o hino, enquanto o cântico que vai ser entoado para a glória de Deus, os irmãos façam as transferências pelas contas bancárias dos dízimos e das ofertas. Irmãos, mudou a forma de entregar o dízimo e as ofertas por enquanto, mas o nosso Deus, Ele não mudou. Ele permanece o mesmo, fiel, guardando o seu povo, abençoando o seu povo, dando vitória ao seu povo. Que Deus abençoe os irmãos, que o Senhor derrame mais e mais bênção sem medida na vida de cada um. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus. Logo, logo estaremos juntos para adorarmos e glorificarmos o nosso Deus, mais ainda, com mais reverência, em nome de Jesus. Um grande abraço aos pastores, presbíteros, diáconos e todos os irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. Um grande abraço e até logo mais. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho e os espinhos que elas têm, pelas noites desta vida, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou. Pela cruz e sofrimento e a final ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças desde dar. Amém, Senhor. Amados irmãos, com os nossos corações cheios de alegria, louvando, adorando, exaltando o nosso Deus, este é o momento de buscarmos edificação na sua palavra. Abra sua Bíblia em Tiago, no capítulo
versículos 21 a 25. Nós vamos meditar tanto hoje de manhã quanto à noite sobre esse tema, vivendo a palavra de Deus na prática. Vamos ler esse texto, Tiago 1, 21 a 25. Portanto, despojando-vos de impureza e acúmulo de maldade, com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se tira, para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Antes de nós meditarmos, vamos ficar em espírito de oração e vamos ouvir as nossas irmãs do Candeia, sob a regência, a direção, nosso irmão Raineri. E a mensagem é essa: creia, abra o seu coração ao momento de meditarmos na palavra de Deus. A base é a palavra de Deus, então nós precisamos crer na palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos ao louvor. Crê no Senhor, nele só esperar, nele confiar. Irás voar como as águias subirás. Basta só crer no Senhor. Crê no Senhor, nele só esperar, nele confiar. Irás voar como as águias subirás. Basta só crer no Senhor. Senhor, nele só esperar, nele confiar. Irás voar como as águias subirás. Basta só crer no Senhor. Basta só crer no Senhor. Basta só crer no Senhor. Vivendo a palavra de Deus na prática. Abra novamente a sua Bíblia, se você fechou, ou então você acesse aí pela sua mídia, em Tiago, no capítulo 1, versículos 21 a 25. Irmãos, eu creio que nós podemos pegar esse tema e essa meditação para pensarmos no papel da igreja, com seu testemunho fiel e verdadeiro, nos tempos em que nós estamos vivendo.
Sabe, de vez em quando, ministrando aqui na igreja, e para a minha vida, e dentro de minha casa, eu sempre estou lembrando que é sob pressão que aquilo que está dentro de nós vai ser exposto. Estamos agora sob pressão, e normalmente na saúde, na política, na economia. Muitos estão perdendo totalmente a esperança, a expectativa, e nós olhamos para a palavra de Deus com esse desafio de que nosso testemunho fale muito mais alto agora do que as nossas palavras. Por isso nós queremos estudar, meditar um pouquinho a respeito desse trecho da carta do apóstolo Tiago. Há 4 Tiagos que são citados aí no Novo Testamento, e há algumas controvérsias, alguns estudos que estão sendo feitos para saber quem é realmente o autor da palavra de Deus, mas apesar dessas divergências, eu creio que uma das coisas que vai ficando claro para nós é que a autoria realmente é de Tiago, o irmão do Senhor, porque nós temos as evidências externas, que é o contexto que cerca a história de Tiago, e nós temos as evidências internas, que é aquilo que nós conseguimos olhar para dentro da palavra, para dentro daquilo que foi escrito, para identificarmos aquilo que nós temos aqui. Esta carta foi escrita possivelmente de Jerusalém, entre os anos 45 e 49 depois de Cristo, quando a igreja estava se expandindo, estava não crescendo de uma forma normal, mas ela estava se expandindo muitas vezes sob o fogo da perseguição, sob o fogo das adversidades. E Tiago, ele se coloca aí como um pastor, é aquele que está orientando a igreja. Ele liderou a igreja na cidade de Jerusalém. Uma das coisas que aponta como evidência externa é justamente ele ter sido um dos líderes. Pedro, Tiago e João, ele é um dos líderes da igreja primitiva, um dos que se destaca, e isso gerou principalmente a tradição de que ele tenha sido possivelmente o primeiro bispo em Jerusalém. Agora, de forma interna, nós vemos que a carta começa denotando que esse alguém que a escreveu tem liderança e conhece a igreja de Cristo Jesus. Veja aí Tiago capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Essa carta cita alguns ensinos de Jesus com muito conhecimento. É alguém que estava próximo, que conviveu próximo de Jesus. E, além disso, há uma semelhança muito grande entre o texto grego em que essa carta foi escrita e os termos do discurso de Tiago, que estão registrados lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 13 a 21. Há uma distância muito pequena no conceito entre carta e epístola. Então, às vezes é chamado de carta, às vezes é chamado de epístola, mas esta é uma das epístolas gerais. Ela não se dirige a uma igreja específica, ela se dirige a cristãos judeus, e isso é fato porque ele usa uma expressão, 12 tribos de Israel. Então ele está falando a cristãos judeus especificamente, mas são de comunidades que estão espalhadas, e ele se refere durante a sua carta a várias citações do Velho Testamento, aquilo que o judeu bem conhecia. Essa carta tem uma característica peculiar. Começa como carta, nós temos aí a saudação, mas ela não termina com as devidas despedidas. Termina de uma forma abrupta aí com os ensinos, com o desafio que o apóstolo coloca diante da igreja. E o teor da carta, sem dúvida alguma, é a prática da fé. E ela é apresentada logo no início. Veja comigo aí, Tiago capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A instrumentalidade da fé é defendida em toda a carta, justamente porque aquele que confia no Senhor, aquele que crê no Senhor, aquele que espera no Senhor, vai passar por tantas dificuldades que o mundo apresenta, sem, contudo, perder a noção de que é pertencente ao Senhor, de que é filho e filha do Senhor. Há um debate muito grande no mundo teológico a respeito de
de que possivelmente Tiago dá margem ao ensino da salvação pelas obras. Não há nada que possa nos dar esse entendimento, irmãos, quando nós estudamos a carta. O que o apóstolo Tiago faz aqui é deixar claro que a fé, ela é testemunhada através da prática das obras. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé. Mas esta fé ele coloca de uma forma vigorosa, abundante, de tal forma que o versículo-chave desta carta, que é reconhecido pela maioria, é o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 18. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Irmãos queridos, nós somos chamados a vivermos praticando a palavra de Deus através de uma vida de fé em Cristo Jesus que produza frutos. Que fique bem claro, o ensino não é fazermos obras para alcançarmos a salvação, mas fomos alcançados pela salvação, pela fé implantada pelo próprio Deus em nosso coração, e então, motivados, alimentados por essa fé, nós produzimos obras. Nós não produzimos boas obras para sermos salvos, mas nós fazemos boas obras porque nós somos salvos. Por isso nós vamos meditar agora de manhã, apenas no versículo 21, logo mais às 18h30, esse período agora, essa experiência tem sido boa, porque se você assistir só de manhã, você vai ficar com o sermão incompleto. Então vamos ficar no versículo 21 agora de manhã, e logo mais às 18h30, retornando, nós vamos ver aí dos versículos 22 a 25, para que nós estejamos então compromissados como igreja. Estamos na nossa casa, né? Estamos cultuando em casa, temos aí o domingo pela frente como família, não podemos sair, não podemos visitar os outros, mas então nós ficamos em nossa casa servindo ao Senhor e cultuando juntos. Pois bem, vivendo a palavra de Deus na prática, olhe comigo aí para o versículo 21, em primeiro lugar, buscando a purificação pela palavra. Se fechou a sua Bíblia, abra novamente Tiago capítulo 1, versículo 21, e o apóstolo diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo da maldade. A igreja era composta de gentios e de judeus. Primeiramente os judeus, depois a partir do capítulo 11 de Atos, os judeus são chamados de cristãos e os discípulos são chamados de cristãos, e agora há uma mistura de gentios e judeus, mas ele está se referindo aqui especificamente mais àqueles que vêm da descendência de Abraão, e eles vinham de um amálgama daquilo que era as doutrinas da fé judaizante, que não conseguia, que realmente restringia ao legalismo da religiosidade. A proposta aqui é que o cristão deve ser livre de toda carnalidade, não somente daquilo que é colocado numa relação de pecados, visivelmente pecados. Ele fala aqui de coisas que podem se acumular na nossa alma, de toda a impureza e de acúmulo de maldade. O homem, a mulher transformados na expansão daquela igreja que vai se esparramando por outros lugares, deveria ser alguém que realmente se vivesse como se tivesse despido, literalmente tirou toda a roupa do velho homem e agora está vestido de um novo homem. Veja comigo aí Tiago capítulo 3, versículos 10 a 12, por exemplo. Uma das coisas que o apóstolo Tiago vai tocar nessa carta é justamente o uso da nossa língua. Nos despojarmos do modo como nós vivíamos antigamente. Como é que nós usávamos a nossa língua antigamente? Como é que era o nosso falar antigamente? Muitas vezes o legalismo leva a falarmos aquilo que nós não estamos vivendo realmente. Veja aí o texto de Tiago 3, 10 a 12. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. O desafio que ele lança aos seus discípulos que foram gerados na fé através do evangelho que ele pregou, juntamente com os demais irmãos que vão formando as igrejas, é: dispam-se de tudo aquilo que é da velha natureza. Um outro exemplo no que diz respeito a esse desafio, nós vamos encontrar lá na primeira carta do apóstolo Pedro,
capítulo 2, versículos 1 a 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Acolher no nosso coração é o segundo movimento do versículo que o apóstolo nos coloca aqui. Acolhei com mansidão. Despoje-se de tudo aquilo que pode ser identificado com a velha natureza. Prestando atenção para o discernimento, se não tem coisa acumulada dentro do coração. Despoje-se, esvazie-se disso, e ele diz, acolhei com mansidão. Ou seja, sem resistência, sem que haja obstrução à ação do Espírito Santo através da pregação da palavra. A igreja vai se dispersando e ela vai entrando em contato com outras culturas, muitas coisas que muitas vezes colocava em xeque aquilo que eles haviam aprendido da palavra e do Senhor e da doutrina dos apóstolos, e aquilo que era colocado diante deles. Acolhei sem nenhuma resistência, com total mansidão. A mansidão é uma das características do fruto do Espírito Santo. O Senhor Deus nos alcança com a ação do Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e então ele vai trabalhando nas várias áreas da nossa vida. E uma das coisas que mais coloca obstáculo para a ação total da palavra de Deus é justamente o nosso ego. Esvazie-se. A ideia aqui é continue se esvaziando. Se você se despojou, agora você se coloca humildemente em obediência, servil, em mansidão diante da palavra. Veja aí Tiago capítulo 1, versículo 13. Tiago 1,13 diz, é o próprio apóstolo dizendo, quem entre vós é sábio e inteligente? Essa é a pergunta. É a pergunta que ele diz àqueles que estão indo com o evangelho. Quem se considera sábio e inteligente? E ele diz, mostre mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. É um crescer, irmãos. O Espírito Santo nos alcança, ele vem nos limpar, nos limpar de tudo aquilo que está enraizado dentro de nós. É uma restauração, e então não pode haver resistência diante daquilo que nós vamos aprendendo da palavra de Deus, porque áreas e mais áreas da vida da igreja, dos crentes da igreja de Cristo Jesus, vão sendo transformadas. E ele completa aí, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Despojando-se, recebendo essa palavra de forma, com mansidão no coração. Que palavra é esta? É a palavra que foi implantada em nosso coração. O que o apóstolo está dizendo aqui, a igreja dispersa, é que a obra da salvação é feita pela implantação. O Espírito Santo implanta esta palavra. Ele inspirou no passado e agora, através da iluminação, ele vai implantando na nossa alma. Ele vai nos dando crescimento e conhecimento, e através disto ela se torna um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para salvar as nossas vidas. Veja aí Tiago capítulo 1, versículo 18. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Quando o Senhor Jesus diz que o evangelho deve ser pregado a toda criatura, é porque o homem e a mulher, sem o conhecimento da salvação em Cristo Jesus, sem passar pelo novo nascimento, é criatura, só se torna filho ou filha de Deus depois que recebe essa implantação da palavra de Deus, que nos faz crer no Senhor Jesus como Salvador. Ele está dizendo à igreja, vocês estão indo, mas não se esqueçam, dentro de seus corações está plantada a semente do evangelho. Esta é a palavra que modifica todas as coisas. Esta é a palavra que vai preparar a igreja, muitas vezes, para o embate. Muitas vezes, nesse contexto, alguns passaram pelo sacrifício, foram torturados, foram mortos, mas ele está dizendo, a palavra foi implantada no coração de cada um de vocês. Esta palavra faz toda a diferença. Não é o que eu acho ou o que você acha.
de vez em quando parece que a gente ofende alguém quando, numa determinada discussão, a pessoa diz, não, eu acho, eu creio, mas nós queremos saber se está baseado na palavra. É isso que o apóstolo Tiago coloca aqui. No Salmo capítulo 119, versículo 105, a palavra de Deus diz a respeito de si mesmo, que ela é lâmpada para os nossos pés, e que ela é luz para os nossos caminhos. Irmãos, de uma forma prática, o que é que nós queremos fazer com o conhecimento da palavra de Deus? Lemos a palavra, estudamos tantos livros, estudamos a respeito da teologia, mas se não houver uma purificação produzida por esta palavra, a nossa crença será totalmente em vão. A palavra de Deus vem para tocar em nosso coração, para que nós pratiquemos esta palavra, santificando as nossas vidas. A prática daquilo que está na palavra vai nos tornar diferentes daqueles que somente ouvem e até gostam do que ouvem, acham prazeroso, acham interessante, acham que há sabedoria, mas leva ao caminho do auto-engano, ou seja, ouve-se sem que haja uma transformação. A palavra de Deus veio para nos santificar. A palavra nos santifica através da revelação da graça de Deus que está em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia ou acesse aí o texto de João, capítulo 17, versículos 14 a 18. O Senhor Jesus está nesse contexto orando pela igreja. Está orando pelos seus discípulos, mas ele diz, não somente por esses, mas por todos aqueles que haveriam de crer nesse evangelho. É a palavra que santifica. E nesses 4 versículos, o Senhor Jesus, orando ao Pai, diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, nós somos desafiados dessa forma. E mais uma vez quero lembrar, estamos tendo uma oportunidade sem comparação nesses dias. Isolados nas nossas casas, acordamos pela manhã, alguns de nós, eu não parei de trabalhar, a Ilane não trabalhou, uma boa parte dos nossos irmãos estão trabalhando em casa, estão através do home office, não é? Trabalhando através da internet, mas sem dúvida alguma, há muito tempo para nós. Né? Nós não precisamos nos deslocar de casa para o trabalho, nós não precisamos fazer a nossa refeição por causa do corre, muitas vezes dispersando a família. Nós estamos juntos agora. Então é o momento de nós aproveitarmos essa oportunidade para que de fato vivamos aquilo que temos aprendido da palavra de Deus, deixando essa palavra nos santificar. Então a questão que eu levo para mim, que eu levanto para mim, eu gostaria que você levantasse para você, eu e a minha família temos buscado realmente a santificação que a palavra de Deus nos oferece, porque não basta somente conhecer intelectualmente. Nós temos esse desafio aqui na igreja. Lemos metodicamente a palavra de Deus todos os dias. Estamos lendo agora o livro de Jó. Quão grande consolo há no livro de Jó. A pastoral do boletim, que está se encerrou na semana passada, faz referência a isso. Irmãos, nós somos chamados a vivermos nos dias de hoje, sendo santificados pela palavra. Uma outra questão que deve ocupar o meu pensamento e a sua preocupação é em meu testemunho, dentro e fora da igreja, dentro e fora da minha casa, eu tenho exalado o doce perfume da santidade que há em Cristo Jesus, porque Ele é santo, perfeito, Ele é justo, não há variação, nenhuma sombra, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas ao alcançar o meu coração, o Espírito Santo, então, vai me transformando através da santificação, para que eu me pareça mais e mais com Cristo Jesus. Esta palavra tem feito esse efeito. Na minha vida pessoal, eu tenho experimentado, de fato, uma vida santa. Irmãos, essa era a preocupação do apóstolo lá no passado, ministrando às igrejas, que ele chama de 12 tribos de Israel, e por ação do Espírito Santo, chega até os nossos dias de hoje. Nós somos chamados a vivermos este evangelho de uma forma pura, fiel e verdadeira. Veja nessas palavras do salmista no Salmo 119, versículos 43 a 45. O desejo que nós devemos ter de que esta palavra faça toda a diferença na nossa vida. Salmo, capítulo 119, versículos 43 a 45.
Não tires jamais de minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim observarei de contínuo a tua lei para todo o sempre, e andarei com largueza, pois me empenho pelos teus preceitos. Desejo de viver cada dia de acordo com aquilo que a palavra de Deus tem me ensinado. Não por força, não por violência, não por legalismo, não por questão de religiosidade, mas de uma forma natural. Assim como a planta recebe do sol a alimentação, extrai da natureza aquilo que vai fazer com que ela cresça e frutifique. Esta palavra plantada no meu coração, no seu coração, como igreja, fazendo diferença no nosso dia a dia. Irmãos, finalmente eu creio que nós podemos afirmar, veja aí comigo, e você pode repetir e aplicar no seu coração. Queremos ser uma igreja revestida da santidade, operada pelo temor e pelo amor à palavra de Deus em toda e qualquer situação. Devemos contrastar a nossa vida com aquilo que a palavra de Deus nos apresenta, aquilo que a palavra de Deus nos requer. Vivendo a palavra de Deus na prática, vimos agora de manhã, em primeiro lugar, buscando a purificação pela palavra. Esse é o desafio diante de nós. E para que nós tenhamos discernimento quanto a buscarmos a purificação, eu quero concluir, em meio a tantas vozes, é preciso bebermos diretamente da fonte que é o Senhor. Buscarmos por Ele. Tantas vozes, irmãos, tantas religiões, tantas doutrinas, alguns que não conhecem o Evangelho, se chegam ao Evangelho hoje, têm se escandalizado porque querem encontrar nesse Evangelho uma pureza, mas o que encontram é um Evangelho muitas vezes distorcido pelo materialismo, pela frieza espiritual, por outros interesses. É preciso discernimento. Oremos por esse discernimento e essa sabedoria. Veja Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Essa é a recomendação que o apóstolo nos faz, finalmente, aí, nessa pré-conclusão hoje de manhã. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Que Deus nos livre dessa duplicidade de visão. Nós só temos uma visão quando conhecemos a palavra de Deus, e esta visão é a vida do Senhor Jesus diante de nós. Somos desafiados a vivermos de acordo com a palavra de Deus na prática. Lembre-se, no dia a dia. Dentro de casa é um dos maiores desafios, e quando nós não deixamos de ouvir o Espírito Santo já dentro de casa, Ele opera verdadeiros milagres, restaurando os nossos relacionamentos, trabalhando dentro de nós, trabalhando na comunhão e na unidade da família, porque Deus, quer nos santificar através da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Nós voltaremos logo mais às 18h30 sobre esse mesmo tema, vivendo a palavra de Deus na prática. Mas vamos ver essa palavra, buscando a sinceridade nessa palavra, buscando a perseverança nessa palavra, para que de fato as nossas vidas possam ser usadas pelo Senhor Jesus como um instrumento de bênçãos. Ora comigo agora. Depois nós vamos cantar a respeito desse nome precioso de Cristo Jesus. Esse nome que adoça a nossa fé, que tempera no nosso coração a firmeza, mesmo em meio às adversidades. Deus amado, a nossa oração agora, Senhor, é para que o Senhor desperte a Tua igreja nesses dias, para viver buscando essa purificação que a Tua palavra nos ensina através dos princípios do Teu reino. Ó Deus amado, despoja-nos, Senhor, nos ajude a nos despojarmos de tudo aquilo que não agrada ao Teu coração, de tudo aquilo que tenha sequer a aparência do mal. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos receber sem nenhuma resistência todos os efeitos da Tua palavra, esta palavra que é poderosa para salvar. E uma vez salvos, Senhor, usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos, para que essa salvação seja pregada a outros mais, ensinada a outros mais, testemunhada a outros mais, de tal forma que a Tua igreja, neste mundo, frutifique em toda e qualquer situação.
Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Vamos louvar, vamos cantar. Fique em pé aí na sua casa nesse momento com os nossos irmãos do grupo de louvor. Vamos cantar esse hino, louvando e adorando o nosso Deus. Vamos cantar. Graças a Deus por esse doce nome de Jesus, esse nome que alimenta a nossa fé, esse nome que alimenta a nossa esperança. Ele está à volta, meus irmãos, ele está voltando. Todas as coisas que estão acontecendo aqui neste mundo não são estranhas à palavra de Deus. Ele está voltando. Proclame isto, proclame a salvação em Cristo Jesus e diga: Ele está voltando. Por esses dias passou um asteroide aí a 6,5 milhões de quilômetros da Terra. Alguns achavam que era o fim do mundo e, irmãos, 16 vezes a distância nossa da Lua. E muitas pessoas tremeram, achando que este já era o sinal. Quando for o sinal, os filhos de Deus saberão. Então estejamos preparados, porque pode ser a qualquer momento. As profecias estão se cumprindo. Mas o Senhor Jesus disse que o Evangelho será pregado em todas as nações e virá o fim. Como é que esse Evangelho é pregado? Através da nossa vivência, como família da fé. O nosso grande abraço às nossas famílias. Nós vamos vendo as fotos aí que vão sendo divulgadas daqui a pouco. As famílias que têm mandado para as nossas fotos, mande a sua também. Estamos fazendo um painel bonito para o momento que nós voltarmos à normalidade. Nós teremos aqui então um grande culto de celebração a Deus. Estamos matando dessa forma a saudade das nossas famílias que estão sendo projetadas aí. Um abraço a cada um deles, e nós continuamos a orar pela consolação sobre a família do nosso irmão Isidório, que faleceu na quinta-feira passada. Estamos orando pela consolação à família querida. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Amados, estamos chegando nos momentos finais do nosso culto. Queremos agradecer vocês que estiveram conosco, louvando e adorando ao nosso Deus. Lembramos que os avisos da nossa igreja, da programação que teremos na semana, estarão sendo colocados no final e no começo do nosso culto.
Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês. Lembramos que às 18h30 teremos nosso culto normal de louvor ao nosso Deus. E terça-feira, às 19 horas, teremos nosso culto de oração ao nosso Deus. Então, que Deus possa estar abençoando as suas vidas, os seus lares, dando saúde e que tenhamos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Queridos, antes da oração final, quero comunicar à igreja que nosso irmão Isidório, esposo da Genilda, faleceu na quinta-feira. Nós estamos orando pela consolação do nosso irmão, a igreja estava orando e o Senhor Deus o chamou. A família está sendo consolada, não se esqueça de orar pela vida dos nossos irmãos. Quanto a alguns questionamentos sobre horário de voltarmos ao normal, aliás, das nossas atividades ao normal, irmãos, o Conselho da Igreja tem se pautado por aquilo que é decreto das nossas autoridades. Então, continuamos a seguir isto, mas fique atento, porque se houver alguma mudança com relação à volta ao normal, todas as lideranças da igreja serão avisadas e, por sua vez, isso será compartilhado com a membresia. Que Deus abençoe. Vamos orar, vamos para a bênção final. Deus amado, nós queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor nos dá. Mais uma vez, o teu povo reunido aqui no templo, um pequeno grupo, nas casas, a tua igreja espalhada por tantos lugares, mas ao mesmo tempo sendo um só corpo. Ó Deus, obrigado, porque a cabeça desse corpo é Cristo Jesus, o teu Filho. Que desta cabeça venha toda a unção sobre as nossas vidas, sobre os nossos ministérios. Ó Deus, que a cada momento possamos nos lembrar que nós pertencemos ao Senhor. Nós estamos neste mundo, trabalhamos neste mundo, nos relacionamos com este mundo, mas não pertencemos a este mundo, pertencemos ao Senhor. Por isso, ensina-nos, Senhor, a aproveitarmos todas as oportunidades que nós tivermos para falarmos disto, para falarmos que o Senhor Jesus, teu Filho, entrou na nossa vida e está transformando as nossas mentes e os nossos corações para sermos conforme um modelo de perfeita varonilidade que há nele. Lembra isso ao teu povo, Deus. Longe de nós toda murmuração. Ó Deus, planta em nosso coração o desejo de vivermos, de fato, a tua palavra, de vivermos o teu evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, agora e para todo sempre. Amém.